Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Tema de hoje, tireoidite Hashimoto, uma abordagem integrativa. Você vai aprender que não é só cuidar da tireoide, mas que a tireoide, mas que o Hashimoto envolve muito mais coisas e que com certeza, você entendendo essa abordagem, você vai ver que o tratamento, além de surgir mais efeito, também traz mais qualidade de vida para você. Hashimoto, que é uma doença autoimune que, nossa senhora, quanta gente tem sido diagnosticada e se frustrado, porque não dão a real explicação sobre o que é, e aí, por conta disso, o tratamento é errado. E acaba sendo incompleto, vamos dizer assim. Talvez não errado, mas incompleto. Então, vamos começar. Vamos falar sobre muita coisa aqui juntos. Uma boa noite para o pessoal que está chegando. Boa noite para Dali, para o Felipe. Boa noite para Gabi, para Vilma. Boa noite para Thalita. Boa noite para Carmen, para Silvinha, para Joyce, para Zilda, para Cleane. Boa noite para Tati, para Carla. Boa noite para todo mundo que está chegando. Neiva, tudo bem? Um beijo grande. Boa noite para Paula. Boa noite, pessoal. Bom, estão todos me escutando direitinho. Andressa, boa noite. Vilma já mandou aqui. Vamos até o que ela falou aqui, não tenho... Vamos fixar o comentário dela aqui enquanto isso. Boa noite para Sinara, para Margarete. Boa noite todo mundo. E todo mundo que estiver chegando também, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, quero a interação de vocês, quero vocês motivados. Vamos botar o dedinho aí no coraçãozinho, mas não só no coraçãozinho. Vamos colocar na caixinha de pergunta também as suas perguntas, tá bom? Muito mais do que colocar aqui no comentário, que nem fez a Andressa, que eu peguei o comentário dela aqui. Não tenho ânimo para nada. Isso a gente vai abordar. Eu vou até pensar em como que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar no computador essa questão. Super importante isso, tá? Então vamos lá. A doutora Natália também tá aqui. Legal. Então olha só. Sem ânimo pra nada. Mas eu quero, pessoal, que vocês coloquem na caixinha de pergunta. Vai ser melhor para eu conseguir a gente trabalhar isso, tá bom? A Tati colocou aqui uma coisa interessante. Passou com uma colega de profissão que disse que não tem cura, que é jogar dinheiro fora com o nutricionista, até porque a Hashimoto não tem cura. Então vamos entender que ela pode ter um pouco de razão, mas pode estar totalmente equivocada. Você vai aprender hoje aqui comigo. Se é a primeira vez que você está aqui, me conta aí. Vamos ver, Tati, a primeira vez que você está vendo uma live minha, comenta aqui nos comentários para eu saber. Eu acredito que sim, porque senão você não estaria tão desiludido assim. Aí, já conheço gente, já tem seguidor aqui contando, dando spoiler. Vamos lá. O único tratamento, vamos lá, eu tô gostando de ver, tratamento é o que? Só LDN? Vamos falar de LDN então, para vocês entenderem o processo. Vamos lá. Então pessoal, vamos entender de uma vez por todas, para vocês saberem, não ficarem se frustrando, gastando dinheiro à toa, porque às vezes vocês gastam por conta de economias bestas, vamos dizer assim. A gente sabe que existem profissionais e profissionais que não estão preparados para te passar a informação correta do que você está passando. Então, primeira coisa, vamos entender. Hashimoto é uma doença autoimune. Uma doença autoimune que ataca principalmente a tireoide. Ponto. Toda doença autoimune, a gente não fala que tem cura. Por quê? Porque a gente fala em remissão. Remissão é deixar ela quietinha e equilibrada a ponto dela não causar nenhum problema para você. Esse é o ponto principal. Quando você entra nesse quesito de cura ou remissão, é só uma terminologia.
tá bom? Por que cura a gente fala que não vai ter cura? Porque a partir do momento que você voltar com o que te fazia mal, você volta a ter o sintoma do Hashimoto. Hashimoto entra em crise. Então, basicamente, uma doença autoimune, ela se baseia em remissão, períodos de remissão e períodos de crise. A questão principal aqui é a gente entender a importância de manter o cliente mais tempo, o maior tempo possível em remissão. Esse tempo maior de remissão com pequenos, vai permitir uma qualidade de vida maior. Essa é a primeira questão. E aí, obviamente, que às vezes as pessoas falam assim, quando se olha quando você só tem, tem até uma famosa frase, né? Se você só tem martelo, qualquer problema é prego. Acho alguma coisa assim, se não me engano, tá? Mas enfim, o que quer dizer isso? Que, poxa, se eu só sei tratar o Hashimoto quando entra num quadro de hipotireoidismo, se eu só sei dar hormônio, eu não vou conseguir tratar o Hashimoto. Porque o Hashimoto inicialmente é um problema no sistema imunológico e não na tireoide. O que acontece? Por que falam que não tem o que fazer? Porque normalmente espera gerar um quadro de hipotireoidismo, e esse hipotireoidismo faz com que realmente precise do tratamento adequado, tá bom? Esse tratamento adequado para o hipotireoidismo é o quê? É o hormônio tireoidiano. Então, sim, essa questão de tratar a tireoide com o hipotireoidismo com o hormônio tireoidiano está correta. Só que o que está errado? Falar que você não tem que fazer nada e que você vai estar desperdiçando o seu tempo e seu dinheiro. É a maior falácia. A maior falácia que tem é achar que Hashimoto não tem o que fazer e que você não tem que fazer nada e que assim, e você sofrendo. Eu acredito que muitas pessoas aqui, ou que você conheça, tem Hashimoto e recebeu essa mensagem de que não tinha nada para fazer e tem diversos sintomas causados pelo Hashimoto. E o que o Hashimoto traz de sintomas? Por exemplo, o principal, cansaço, fadiga. A pessoa não consegue produzir, ter performance no trabalho. Outra questão importante que não acontece, que você também vai observar que pode acontecer, ganho de peso mesmo fazendo dieta, uma preguiça muito grande, insônia, às vezes tem quadro de palpitação, o coração, né, bate muito forte, memória ruim, a fadiga, aquele brain fog que a gente fala, uma névoa mental que não consegue raciocinar e desenvolver um raciocínio clínico, um raciocínio lógico, enfim, montar uma frase. São vários sintomas, o intestino que pode estar ruim também, tudo por conta do Hashimoto. Então, falar que não tem o que fazer é muito triste isso. Eu fico muito chateado quando eu recebo um cliente que passou por isso. Porque não precisaria. Hoje é muito, muito bem determinado que tem o que fazer. Só que depende da abordagem que aquela pessoa tem. Depende de como que a pessoa enxerga uma doença autoimune. Se você achar que a doença autoimune é apenas corticoide, obviamente o Hashimoto não tem o que fazer. Agora, se você entender a abordagem integrativa que existe para tratar o Hashimoto, você vai ver que a cereja do bolo, se necessário, vai ser o hormônio tireoidiano. E o hormônio tireoidiano, ele é importante no caso do hipotireoidismo. A gente está pensando lá na frente. E antes disso, tem muita coisa para fazer para evitar o uso do hormônio tireoidiano ou estabilizar a ponto de precisar de uma dose mínima de hormônio tireoidiano. E aí é que tá, a gente não precisa de falsas promessas. Então, vocês nunca vão me ver aqui, todo paciente com Hashimoto, se tratado, não vai precisar de hormônio tireoidiano. É mentira isso, entendeu? Eu não tô aqui para pegar e ganhar likes de vocês aqui, porque eu vou falar, eu vou atender a expectativa de vocês. Não, eu tô aqui porque eu quero eu quero trazer conteúdo para vocês e que a partir disso vocês se sintam mais seguros com o conteúdo que eu passo, com a transparência que eu passo, porque essa
premissa que eu tenho aqui e também nos meus atendimentos. É uma questão de confiança. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, quando a gente cuida de uma pessoa com tireoidite e Hashimoto, a gente não está pensando em pegar, a gente não pode pegar e prometer que não vai ser utilizado nenhum hormônio tireoidiano, porque pode ser. A doença autoimune, ela varia muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas, e isso você não vai medir por meio de anticorpo. Não é porque você tem um anticorpo que tem 1000 e o anticorpo do seu amigo ou da sua amiga tá 300, que a sua é mais agressiva que a dela. Não é assim que avalia, porque anticorpo não mede gravidade. A primeira coisa tem que ser bem... você tem que entender muito isso. Anticorpo, quando você está usando o anticorpo da tireoide para ver o Hashimoto, você não está vendo, se está lá, não importa o número, não vai te mostrar a gravidade. Porque o anticorpo ele só vai ter uma função nesse processo, que é mostrar que lá ele está enxergando um problema. Só que se não tiver o linfócito que ataca e que agride a tireoide, isso não vai ser agressivo. Agora, por outro lado, pode ter um anticorpo em pequena quantidade, mas que anotou lá o problema, e aí aqueles linfócitos eles são mais reativos e atacam a tireoide com mais intensidade. Gera um quadro de hipotireoidismo mais rápido. Então, como eu posso ver de forma prática isso, se o meu Hashimoto ele é um Hashimoto mais agressivo ou não? Simples. Se o Hashimoto você tem, e em curto espaço de tempo, você já está utilizando o hormônio tireoidiano e você não está conseguindo estabilizar essa dosagem, a tendência é que ele é um Hashimoto mais agressivo. Mas é com certeza? Não, porque depende da abordagem integrativa. E o que depende mais também a parte de abordagem integrativa? Eu vou passar aqui para vocês hoje, tá bom? Deixa eu mandar um beijo aqui que eu vi a Isabel entrando aqui. Um beijo para você, Isa. É uma paciente minha, muito querida. Então vamos lá. Vamos falar então da abordagem integrativa no Hashimoto. Por que abordagem integrativa? Porque realmente o nome leva, né, a parte... Vamos até colocar aqui, ó, Hashimoto, abordagem integrativa. E aí eu vou fixar aqui pra gente. Ok? Hashimoto, abordagem integrativa. Então, o que é isso? É integrar tudo o que tem. Eu falo que quando a gente enxerga de forma clara o que é a abordagem integrativa, a gente fica muito contente com isso. Porque integrar não quer dizer que a gente vai ser... É diferente de abordagem alternativa, que muitas pessoas entendem isso. A alternativa é assim, eu sou do hormônio, eu sou da vitamina, eu sou do fitoterápico, sou da homeopatia. Não, eu sou do que for melhor para o meu cliente. Então, se o meu cliente está nesse perfil, né, de Hashimoto, eu vou encontrar todas as questões que precisam ser tratadas e eu vou escolher a melhor forma. Então, na abordagem integrativa, a gente tem que entender que assim, o paciente está no centro. Isso tem que ter como premissa. E o que é o paciente estar no centro? Na abordagem integrativa, o paciente tem que tomar atitude. O paciente tem que ser proativo. Não dá para ele ser passivo, porque dentro dessa abordagem vai depender muitas coisas que ele terá que fazer para dar o resultado. E aí ele é cercado pelas abordagens integrativas, que é determinado pelo seu médico de confiança. Então vou explicar aqui como é feito mais ou menos, tá? Exatamente, que a Neiva falou aqui, ó, para quem só tem martelo, todo paciente é prego, meio por aí, entendeu? Então o que acontece quando eu vou abordar na minha consulta um cliente que tem Hashimoto, eu preciso enxergar tudo o que o Hashimoto está relacionado. Então, primeira questão que a gente precisa entender, hábitos de vida. Os pilares da saúde interferem e muito no prognóstico, ou seja, na evolução da doença do paciente. E nos sintomas que a gente acabou de falar. Então a gente tem o sono, que tem que estar com sono, tem que dormir com qualidade, tem que pegar, além da noite de sono, tem que ter atividade física diária.
uma atividade física vai melhorar, vai regularizar o sistema imunológico. O sono é importantíssimo porque durante a madrugada, entre 1 e 5 da manhã, se faz uma reciclagem do sistema imunológico, e essa reciclagem do sistema imune depende também de uma boa noite de sono. Então, se você dorme 1 da manhã, você já está perdendo, você já está trazendo prejuízo para o seu sistema imunológico. Então, o sistema imune tem que estar equilibrado, e o sistema imunológico equilibrado depende também dessa questão. Depende de noite de sono adequada. Uma atividade física diária, precisa de uma alimentação adequada. E a alimentação básica, você quer começar? Eu nunca mexi com alimentação, acabei de ser diagnosticado com Hashimoto. E aí falar que a nutricionista, por exemplo, não faz sentido para o tratamento? Óbvio que faz. E faz e muito. Por quê? Porque a alimentação é fundamental para quem tem Hashimoto. A alimentação é pilar para você quer atingir a remissão. Então, lá na frente, um colega que falou lá para uma das seguidoras que estava aqui, que o Hashimoto, você está gastando dinheiro à toa com abordagens integrativas ou enfim, com nutrição, está totalmente equivocado, porque a alimentação é o pilar. Tem muitos artigos já comentando, por exemplo, a associação de ingestão de glúten e aumento dos anticorpos. Tem muitas pessoas que só de tirar o glúten, os anticorpos já diminuem drasticamente. É todo mundo? Não, porque lembra que eu falei lá atrás, doença autoimune, cada um tem a sua e é uma evolução diferente e tem gatilhos diferentes. Além disso, os laticínios também, tá? Então os laticínios também estão relacionados. A gente tem os laticínios e a gente tem o glúten. Tem outros alimentos, e aí é uma abordagem mais individualizada, mas, por exemplo, o açúcar também ajuda a piorar a doença autoimune, porque o açúcar, ele além de causar o pico de insulina, toda vez que causa o pico de insulina você piora o Hashimoto, ele também é inflamatório e causa um processo de disbiose, que é outro ponto também. Então, a alimentação é importante e a modulação do estresse tem que ter uma modulação do estresse importante, tem que entender todo o processo, ter a parte de terapia, eu julgo como uma das coisas mais interessantes também dentro do tratamento, porque muitas pessoas desenvolvem Hashimoto depois de traumas emocionais, depois de uma separação, depois de uma perda na família, enfim, um abandono, enfim, várias questões, ou um estresse, um burnout no trabalho. Então são várias questões que estão aí que influenciam na piora do Hashimoto. Saber isso é super importante. Então esse é o básico para que a pessoa que tem Hashimoto está no tratamento, está no centro. E aí a gente tem outras questões importantes para trabalhar esse cansaço, para trabalhar essa questão de falta de ânimo. Óbvio que a gente tem que trabalhar o intestino. E é muito comum pessoas que têm Hashimoto terem problemas intestinais, uma vez que a doença autoimune ela tem relação direta ou indireta com o intestino. 80% do seu sistema imunológico está localizado no intestino. E por conta disso, obviamente, a gente tem que saber que o intestino vai ser um papel fundamental para a remissão também. E tratar o intestino não é tão simples. Tratar o intestino envolve alimentação também. E mais uma vez a gente está falando da importância de abordar a alimentação. Mas a gente tem que sim entender algumas questões, a gente pode abrir mão de tinturas que podem favorecer, vermífugos que podem ajudar, por exemplo, albendazol, secnidazol. Tem medicamentos que ajudam a tratar supercrescimento bacteriano, tem tinturas que podem ser utilizadas, tem óleo de alho pode ser utilizado, óleo de orégano pode ser utilizado, tem que pensar também que pode ter fungo, então fungos podem ser tratados com medicação, pode ser tratado com ácido caprílico, por exemplo, que é muito interessante, eu uso bastante o ácido caprílico para isso e tenho bons resultados. Enfim, a gente precisa tirar, né,
tirar essas questões, né, esses parasitas, enfim, fungos, bactérias do intestino, precisa também, dentro desse processo, melhorar a digestão. Então, olha aí tudo isso é importante, é uma abordagem que aí entra o time, né? Aí entra, por exemplo, o papel médico. Então, quando eu vou tratar o meu cliente, eu preciso educá-lo para entender sobre alimentação, sobre atividade física, sobre o sono, sobre o estresse. Isso a gente sempre aborda. Mas aí vem a minha parte. Eu vejo que o intestino está ruim. Eu vou ajudar, junto com a alimentação, que vai ser feita, como a gente vai remover os patógenos, né? Vamos dizer assim. Como a gente vai melhorar a digestão, porque melhorar a digestão também é uma abordagem muito importante. Quando a gente entende de sistema imunológico, a gente entende a importância de ter uma abordagem integrativa. Porque quando você tem uma má digestão, e é comum em doenças autoimunes, ainda mais no Hashimoto, você permite que os alimentos sejam expostos em um tamanho maior no intestino, a ponto de ativar o sistema imunológico. E essa ativação recorrente do sistema imunológico faz com que o Hashimoto piore. Então, quando a gente quer melhorar o Hashimoto, a gente precisa diminuir o estímulo do sistema imunológico. Não é que a gente tem que inibir, porque se ele está reagindo é porque tem algo errado. Então, o que a medicina convencional faz? Se o sistema imunológico está superativado, vamos dar corticoide, porque baixa o sistema imunológico. Não usam isso para o Hashimoto porque para eles não é uma doença grave. Então não utilizam essa questão. Por conta disso, mas você fala assim, se você pensar da mesma linha de raciocínio deles, até isso poderia ser utilizado. Mas não tem necessidade. Quando a gente está trabalhando o sistema imunológico, a gente precisa equilibrar, modular o sistema imunológico. Porque modulando o sistema imunológico, ele vai ser capaz de atacar quando precisa e frear o ataque quando necessário, para não ficar atacando o corpo de forma errada. Então, saber disso é super importante. E a gente precisa equilibrar, e esse equilíbrio parte de uma boa alimentação, de uma boa digestão. Então, ter enzimas digestivas costuma ser algo muito interessante dentro da abordagem de um paciente com Hashimoto. Então, a gente precisa de uma boa alimentação, uma boa digestão e absorver bem o nutriente. Então, a saúde intestinal tem que estar boa. Então, além de eu remover essas questões, a gente precisa o quê? Reparar a mucosa. Por isso que glutamina é interessante para quem tem doença autoimune. Então, a glutamina nutre a célula intestinal. Isso ajuda demais. Então, a glutamina varia. Você pode utilizar de 1 grama até 10, 15 gramas, dependendo do caso. Entendeu? Então, tem várias questões aí que a gente pode estar utilizando. Mas só a glutamina que é interessante? Não, a gente pode utilizar, por exemplo, a cúrcuma. E a cúrcuma, todo mundo fica com aquela questão, né? Cúrcuma mais piperina. Sim, ela é interessante, porque ela vai ter um efeito anti-inflamatório. Mas quando a gente faz a cúrcuma sozinha, a gente melhora também essa parte intestinal, que é super importante dentro do tratamento. Então, reparar a mucosa é super válido e é extremamente necessário. E aí, obviamente, se for necessário também, a parte dos probióticos e dos pré-bióticos. E aí entra uma parte intestinal que você precisa saber. A atividade física é fundamental. Ela modula o sistema imunológico, mas não só isso. A atividade física, ela melhora a resposta hormonal, a eficiência hormonal. Então diminui a resistência insulínica, melhora a eficiência do hormônio tiroidiano, do hormônio da testosterona, da progesterona, diminui o nível de cortisol, se for uma atividade física adequada para você. Não pode ser uma atividade física inadequada. Não pode ser uma atividade física que faça sentido, que acaba piorando a sua saúde. Tem que ser uma atividade física que você consiga recuperar. Isso é importante você
colocar aí dentro do processo, tá bom? Bom, vamos lá. Que mais a gente precisa trabalhar dentro desse processo? Toda a parte da atividade física, ela também vai ajudar a melhorar a diversidade do intestino. A diversidade ajuda demais, quanto mais bactérias diversas você tiver, melhor para a sua saúde. Porque não é a quantidade apenas, a diversidade também ajuda. E ajuda nessa modulação imunológica. Outro ponto que você tem que entender, a vitamina D. Vitamina D é extremamente importante para organizar o sistema imunológico. O sistema imune ele precisa ser modulado e depende de vitamina D. Uma vitamina D adequada faz com que o sistema imunológico seja equilibrado e com isso não tenha tanta reação. E aí é uma vitamina D entre 70, 80 é algo interessante, mas sempre está avaliando também para saber a quantidade que deve ser utilizada. Outra questão também importante, a gente precisa saber de nutrientes que vão ajudar no Hashimoto. E aí mais uma parte da abordagem integrativa. Selênio é imprescindível para a tireoide. Selênio é imprescindível. Além disso, o zinco é importante, tá? Complexo B e ferro. Então a gente precisa disso. Ferro, zinco, complexo B e selênio, tá? O complexo B a gente tem que pensar na B12 e vitamina do ácido fólico também. Quando a gente está numa abordagem integrativa, além dessa parte, a gente tem que saber o que causa o estímulo do sistema imune. O sistema imunológico ele é ativado quando se tem também um processo inflamatório no organismo e por isso que a gente tem que também ter abordagens integradas que vão diminuir a inflamação. Então, além da parte do estilo de vida, alimentação, sono, atividade física e a modulação do estresse, ter ferramentas anti-inflamatórias e antioxidantes vão ajudar. Toda vez que a gente tem suplementos também que vão ajudar a reduzir a inflamação, isso é interessante, porque há uma produção exagerada de mensageiros de inflamação no corpo que ajudam a fazer com que a doença autoimune se evolua e acaba piorando. Então, como a gente melhora isso? Com cúrcuma, por exemplo, com resveratrol, com o próprio chá verde, pode ajudar. Isso é interessante. Tá? Por quê? Porque são substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. E aí é um ponto importante a gente saber desses anti-inflamatórios. E a gente precisa também saber que eu vou te passar 3 suplementos que ajudam a regular o sistema imunológico. Então anota aí. Número 1, vitamina D. Número 2, o ômega 3. E número 3, glutationa. Vitamina D, ômega 3, glutationa. 3 suplementos que ajudam a equilibrar o sistema imunológico. A questão é que a glutationa é a mais difícil da gente suplementar, porque por via oral ela não costuma ter, a menos que seja lipossomal, e eu não vejo aqui no Brasil presente ainda, tá? A gente faz endovenosa, que ajuda muito. O ômega 3 tem excelentes qualidades, tem da Central Nutrition, tem da Essential, por exemplo, tá? E vitamina D. Vitamina D é mais fácil de se utilizar. Vou pegar essa questão aqui da Joyce, que é muito interessante porque já vem para questões que mostram se a pessoa entende de Hashimoto ou não. Que é a questão do iodo. Né? Então ela me perguntou aqui se o iodo seria interessante para quem tem Hashimoto, e a resposta é não. Por que o iodo não é interessante para quem tem Hashimoto? Porque no Hashimoto, ao contrário do hipotireoidismo, quando não tem causa autoimune, no Hashimoto já tem iodo suficiente normalmente. E esse iodo, ele em excesso na tireoide, acaba inflamando mais a tireoide. Por isso que o selênio tem que estar em quantidade adequada para proteger a tireoide da inflamação causada pelo iodo nos pacientes que têm Hashimoto. Então isso é importante e a gente vê muita gente confundindo hipotireoidismo essencial por deficiência de matéria-prima é diferente de pessoas que têm tireoidite e Hashimoto. Coisas diferentes.
Então, tireoidite Hashimoto é uma coisa, uma doença autoimune, que a gente tem que ter essa abordagem ampla, enquanto que o hipotireoidismo, a gente tem que ter abordagem ampla, mas ela melhora muito com a matéria-prima, que é iodo, selênio, zinco. Por isso que eu não citei o iodo naquela abordagem, entendeu? E, bom, a gente tem essa questão para trabalhar, tá? E outra questão também que é importante na parte alimentar. Muitas pessoas falam, então não pode comer, né, couve, brócolis, porque diminui o iodo. E é pelo contrário, no Hashimoto a gente tem que incentivar essa substância, porque diminui a quantidade de iodo e além disso, também, além de reduzir o iodo, aumenta a quantidade de glutationa. Porque esses vegetais eles são ricos em glutationa, entendeu? Então é diferente a abordagem e a gente precisa entender isso, essa questão toda, tá bom? Aqui, olha, mais uma questão, por isso que é importante vocês participarem daqui da live, porque a gente acaba trazendo mais conteúdo também, porque a gente vai lembrando de coisas que ajudam muito vocês a entender. A Thalita mandou a seguinte pergunta: a depressão e a ansiedade associada ao Hashimoto, como tratar? Muitas pessoas têm quadro de ansiedade e quadro de depressão que são tratadas com antidepressivos, mas na verdade isso é causado pelo Hashimoto. A partir do momento que a pessoa que tem Hashimoto trata de forma adequada, os sintomas de depressão e ansiedade diminuem significativamente. Então, como tratar nesse caso? Não é tratando a depressão e a ansiedade, é tratando o Hashimoto. Porque a abordagem integrativa do Hashimoto vai tratar o intestino. A abordagem integrativa do Hashimoto vai diminuir a inflamação. E quando você trata o intestino e diminui a inflamação, normalmente depressão e ansiedade diminuem. Por quê? Se você pegar os remédios mais utilizados para tratar a depressão, que são os inibidores de recaptação de serotonina, por exemplo, fluoxetina, sertralina, você vai ver que existem estudos atualmente que mostram que a depressão e a ansiedade diminui com o uso dessas medicações, provavelmente mais pelo efeito anti-inflamatório do que por essa questão de aumentar a serotonina, etc., por diminuição da destruição da serotonina, entendeu? E aí, a depressão e a ansiedade também se beneficia com o uso de ômega 3. E o ômega 3 tem um efeito anti-inflamatório e o ômega 3 também tem um efeito imunomodulador. Então, veja a abordagem integrativa dentro do tratamento de um paciente com Hashimoto. E a gente tem que entender isso, porque assim, eu vejo muitas pessoas que querem tratar o Hashimoto, mas não entendem que essa abordagem tem que ser integrada. E aí tem que envolver a alimentação, tem que envolver a atividade física, e enquanto trata o intestino, tem que envolver também terapias endovenosas intramusculares. Porque isso vai promover um aumento de antioxidantes maior do que a quantidade de inflamação que é gerada no corpo. Então você vai criando uma reserva que quando a inflamação vai diminuindo, você consegue depois manter com o estilo de vida. Então entender todo esse processo ajuda demais. Então quando você repõe as vitaminas de forma mais rápida, enquanto o intestino está sendo cuidado, você preserva a saúde intestinal e você também nutre mais a sua célula. Isso é um ponto importante. Por isso que as terapias injetáveis endovenosas e intramusculares, elas são tão interessantes no tratamento. E muitas pessoas acabam se distanciando desse tratamento por informações errôneas. Por informações, não sei o que, isso não presta, isso não vale a pena. Por quê? Porque eu concordo, não vai valer a pena. Se for prescrito igual para todo mundo, não vai ser. Você não está sendo tratado de forma individual. Mas a partir do momento que você é visto como único, você faz uma abordagem individual e a prescrição dessa terapia endovenosa intramuscular começa a ser personalizada, o resultado aparece. E aí você começa a ver a pessoa com sintomas zerados, melhorando muito,
e a partir daí a tendência é entrar na remissão do Hashimoto. Certo? Então, excelente pergunta. A Sinara perguntou sobre a glutamina, que a gente falou, um dos suplementos para reparar a mucosa gastrointestinal. Perguntou se pode ser tomado em qualquer horário. Eu gosto de utilizar em jejum, pela manhã, e à noite antes de dormir, que ela vai ter 2 benefícios aí, de manhã no intestino e à noite também na questão do sono também, tá? E é isso. Eu vi aqui que perguntaram de quanto tempo que faz exame para tireoide. Bom, depende da fase que você tá. Se você não tem alteração tiroidiana nesse momento, pode ser feito a cada 3, 6 meses. Se você tiver alteração e você está começando a tomar algum hormônio, aí se faz a avaliação laboratorial mensal. A Vera perguntou, então os antidepressivos têm efeito anti-inflamatório? É o que os estudos mostram em termos de como eles agem no processo de tratamento da depressão, entendeu? É o que tem mostrado. Mas a gente também sabe que o uso desses antidepressivos mais de 6 meses também aumenta a questão da resistência insulínica, o que prejudica qualquer doença autoimune também, entendeu? Então tem essa questão aí importante. Tá? Então a gente tem nessa questão, a gente falou dos sintomas, então essa abordagem. E aí, para finalizar, eu vou trazer o que me perguntaram lá no começo, que eu anotei aqui, ainda bem que eu anotei para não esquecer, que é sobre o LDN, a terapia de LDN e Hashimoto. Vale a pena utilizar? Não vale? Para que serve? O LDN é a terapia chamada Low Doses of Naltrexone, baixas doses de naltrexona. Então, baixas doses de naltrexona é o que equivale a 1 a 4,5 mg de naltrexona. Qual o objetivo dela? Regular, estimula o sistema imunológico e melhora também a questão de endorfinas, opioides. Para o Hashimoto, a dosagem é muito pequena, não dá para ficar aumentando. Muitas vezes eu vejo o paciente usando 3, 4, porque o médico aprendeu sobre a naltrexona, mas não aprendeu a naltrexona para o Hashimoto. Tem algumas pessoas que se beneficiam, sim. Tem pessoas que não se beneficiam. Então, é um tratamento muito personalizado e, obviamente, aí tem que avaliar se cabe àquele paciente, se vai fazer sentido. É diferente, por exemplo, numa artrite reumatoide, que costuma eu costumo ter bons resultados. No Hashimoto, não é toda vez, eu não costumo prescrever com tanta frequência. Alguns pacientes que eu prescrevi tiveram bons resultados, outros tiveram alguns efeitos colaterais que a gente suspendeu. Por isso, acompanhamento médico também. A gente sabe o que prescreve e a gente acompanha também, porque pode dar alguma coisa de errado. Você está começando o tratamento e, obviamente, com acompanhamento médico, você é capaz de manusear isso com tranquilidade. Tá bom? A Andressa perguntou assim, selênio, zinco e magnésio pode ser manipulado junto? Pode, não tem problema. Tá bom? Pessoal, então esta é a abordagem integrativa no tratamento de tireoidite Hashimoto. A gente aprendeu que o paciente, ou a pessoa com Hashimoto, ela é o centro, ela tem que ser proativa. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu aqui. Tem que ser proativa e tem que querer, estar determinada a mudar. Não basta só ficar, meu Deus, eu tô cansado, não aguento mais. Tá, você vai fazer alguma coisa para isso? Ou você vai querer que façam por você? É diferente. Então tem que ter comprometimento. Tem que estar disposta a mudar a alimentação, a fazer atividade física regular, a ter uma boa noite de sono e a modular o estresse. Junto a isso, tem que estar comprometido a focar e a investir tempo e dinheiro. É normal isso, tá? Porque o tempo que você vai dedicar para se alimentar melhor, para fazer uma atividade física, não dá para você falar que não tem tempo, entendeu? Junto a isso, terapias injetáveis intramusculares, suplementação personalizada e tratamento do intestino fecham a base para um tratamento de qualidade e eficiente
para quem o paciente tem tireoidite Hashimoto. E aí, com isso, obviamente, fica mais fácil a gente melhorar os sintomas. Então, é super importante para que a gente consiga evitar o desenvolvimento de um hipotireoidismo no Hashimoto e também evitar dosagens extremamente exageradas de hormônio tireoidiano, se for necessário. Então, tem pessoas que às vezes você vai ver, começa a utilizar 100, 150 microgramas, porque não fez o tratamento do Hashimoto e permitiu que essa doença ficasse ativa, a ponto da tireoide ser agredida de forma bem intensa. Então a gente não pode deixar isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi muito bacana ter vocês aqui. A live vai ficar gravada. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que não tiveram o privilégio, que nem você está tendo, de assistir essa live. E também não deixem de deixar os comentários aqui embaixo sobre o que você achou e também como que tá, se você tem Hashimoto, como que tá hoje e se você está disposta a melhorar, tá certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.